Augusto Aras se deu muito mal no final de toda essa história, porque o PT ameaçou, Augusto Aras ameaçou entre aspas, né? Porque pessoas próximas do Aras dentro do PT falaram assim pra ele: amigão, ou você trabalha ou você vai se dar mal. E o Aras agora vai ter que decidir se prende ou não o Léo Índio, o primão do Carluccio, o sobrinho do Bolsonaro. Porque sem o Augusto Aras, Bolsonaro não teria feito tudo o que ele fez ao longo de todo o governo. Porque as atitudes do Augusto Aras elas foram no mínimo suspeitas. E no fim de toda essa situação, Augusto Aras ele vai ter que ser investigado. E você vai colocar nos comentários: sem Augusto Aras haveria governo Bolsonaro? Você quer que o Aras seja no mínimo investigado? Ele é suspeito? Deixa o seu like se você quer que ele prenda o Léo Índio e ele seja investigado. E claro, se inscreva no canal. Essa minha percepção, pessoal, a respeito do Bolsonaro e do Augusto Aras, ela faz muito sentido. Porque sem Aras não haveria Bolsonaro fazendo tudo o que ele fez. Porque Aras demonstrou para o Bolsonaro que todos os desmandos, todos os ataques institucionais e tudo mais que o Bolsonaro quisesse fazer, ele teria uma proteção jurídica por parte do Augusto Aras. Porque você sabe que o PGR, ele tem a condição de abrir as investigações contra o presidente da República quando provocado. E o Aras não fez absolutamente nada. Todos esses inquéritos que estão pesando contra o Bolsonaro, principalmente o inquérito das milícias digitais, eles foram abertos pelo STF. Num exercício que nós podemos considerar ali um esticamento da corda, ali uma visão muito, mas muito contestável a respeito da interpretação da lei. Por isso que é muito criticado o inquérito das fake news, porque o STF abriu o inquérito para ele mesmo investigar, colocando o Alexandre de Moraes ali. Esse inquérito das milícias digitais, ele precisava ter sido aberto pela PGR, com o pedido da PGR, mas isso não aconteceu e não aconteceria, porque Aras deu essa proteção a Bolsonaro. Tudo que Bolsonaro fizesse, Aras iria proteger, e por isso que Bolsonaro fez tudo o que fez, colocando Augusto Aras como sendo um elemento importante nessa organização de ataque às instituições republicanas. E é só você pegar o passado do Augusto Aras para a gente comprovar a nossa hipótese e o motivo de Augusto Aras ter que ser investigado no futuro. Aras sempre recebia pedidos para investigação de Bolsonaro, mas ele arquivava a maioria, praticamente todos. E quando ele não arquivava, o que ele fazia? Jogava com a burocracia para fazer o quê? Para dar tempo para o Bolsonaro, para o pedido arquivar e depois não virava absolutamente nada. Aras costumava muito a abrir investigações prévias que no final também não resultavam em absolutamente nada. Ele acabava fazendo movimentos em falso que garantiam a defesa de Bolsonaro. Então esse era o modus operandi do Augusto Aras, talvez até mesmo arquitetado com Bolsonaro, para talvez em alguns movimentos aqui e acolá reduzirem assim as pressões da opinião pública. Mas nenhuma investigação em 4 anos é um completo absurdo. E mostra que o Aras foi leniente. Nós podemos ter essa interpretação do Augusto Aras, porque qualquer um pode falar assim: mas muitos pedidos foram pedidos de fato inúteis para investigar o Bolsonaro, não havia nada ali. Eu concordo com você perfeitamente. Só que alguns pontos ali o Aras deveria ter investigado. Pode ser que com o término da investigação o Bolsonaro fosse comprovado inocente? Sim, mas nem investigar. E as manifestações do 7 de setembro, que o Bolsonaro falou um monte de barbaridade? Nenhuma investigação. Para Aras, uma demonstração cívica, ordeira, de liberdade de expressão. E os desmandos do Bolsonaro com o STF? No olho do Bolsonaro, no olho do Augusto Aras, nada. Tá bom, pode até não ser. Só que, e as investigações da Polícia Federal que apontaram crime do Bolsonaro? 2. As investigações do vazamento de informações sigilosas do TSE e principalmente a propagação de notícias falsas a respeito da pandemia, associando o imunizante com a doença do Cazuza, do Fred Mercury, que você sabe o nome, mas temos que tomar cuidado na hora de falar aqui na plataforma, ainda mais nesse momento instável que a plataforma está passando. Todos esses casos foram apontados como crimes pela Polícia Federal. Mas o que Augusto Aras fez? Nem abriu investigação. Nem abrir investigação o Aras abriu. Então assim, pessoal, muito suspeita essa situação do Augusto Aras. Pode ser que Bolsonaro fosse inocente no final? Pode, mas tinha que ter sido investigado. E é por esse motivo que o Aras foi ameaçado pelos alguns integrantes do PT. O Rui Costa, que agora é ministro da Casa Civil, e também o Jacques Wagner. Ambos são próximos, são
próximos do Aras, porque são baianos, tal, são conterrâneos do Augusto Aras, eles falaram assim pro Aras: olha, meu amigo, ou você começa a trabalhar ou você vai ter problema. Porque o Aras ele estava fazendo novamente movimentos em falso, usando a burocracia para poder se sair bem nessa situação toda envolvendo os bolsonaristas. Mas se ele não abrir o olho, ele vai se dar mal. E mesmo que ele queira trabalhar agora, eu acho que a batata do Aras já assou e ele precisa ser investigado. Você quer que o Aras seja investigado? Coloque nos comentários, claro, e se inscreva no canal. E por que o Aras não estava fazendo nada? Porque subprocuradores da República estavam reclamando internamente sobre a condução do Augusto Aras. Porque tudo que ele fez a respeito dos atos bolsonaristas foi completamente inútil. Ah, mas ele estava investigando, mais ou menos. As investigações do Augusto Aras estavam ocorrendo em Brasília no início, não acompanhando os processos e os julgamentos nos outros estados, abrindo a possibilidade para que os advogados dos bolsonaristas entrassem com pedido de anulação dos processos, libertando-os da cadeia. Então Aras demorou para agir. E quando abriu investigação contra algumas figuras, como o ex-ministro da Justiça, o STF já tinha decretado a prisão. Então, assim, investigações completamente inúteis, agindo de fato para poder, talvez, liberar alguns bolsonaristas que seriam punidos futuramente como políticos. Porque nós vimos dessa semana, link aqui no card, que as investigações elas estão avançando. As investigações serão longas, sim, mas as investigações estão subindo nos níveis hierárquicos do bolsonarismo. Primeiro foram detidos todos aqueles manifestantes, os mais aloprados, que tentaram lá invadir, tudo bem. Agora as investigações estão chegando aos financiadores dos atos. E possivelmente o próximo passo vai ser pegar os idealizadores. E aí nós vamos ter figuras políticas. A gente sabe disso. E possivelmente a Aras estava tentando proteger essas pessoas. Quem sabe? Não sabemos. Mas a atitude do Aras foi muito estranha. E agora ele tem um pipinaço nas mãos, pessoal. Porque o STF mandou para o Aras um pedido para que o Léo Índio, o primão do Carluccio, o sobrinho do Carlos Bolsonaro, um amigo íntimo e particular do Carlos, aquele que ele gosta de brincar de Forte Apache, principalmente eles gostam de brincar de O Guarani, eles gostam de fazer as encenações de Ceci e Peri. Agora o Aras vai ter que decidir se prende ou não o Léo Índio. Porque o Léo Índio tirou fotos em Brasília, produziu provas contra ele, que ele estava ali nos atos. A gente não sabe o que ele fez ali. Mas talvez ele tenha a culpa, porque ele já está pedindo proteção lá no Maranhão. E quem vai precisar de proteção vai ser o Augusto Aras. Porque quando o mandato dele acabar, e vai acabar em setembro, tem muito tempo ainda, ele espera que ele possa ser reconduzido à PGR ou uma vaga ao STF. O Aras é o PGR que todo presidente gostaria de ter. Só que a imagem dele está muito ruim, então ele não vai conseguir absolutamente nada, possivelmente. E quando ele sair, quando o mandato dele terminar, é a hora de investigar o Augusto Aras. Porque ele precisa sim ser investigado. Nós não podemos tolerar que Augusto Aras passe impune por tudo isso que aconteceu depois. Ele pode até ser considerado inocente, mas o rigor da justiça ele vai ter que passar.